Oi meninos, tudo bem? Na nossa última aula eu passei no quadro para vocês um texto sobre os griots. Por quê? Nosso próximo conteúdo a se falar é África, tá? Então a gente vai falar sobre alguns reinos, alguns impérios que aconteceram na África. E os griots são muito importantes nesse contexto, nessa introdução, antes da gente realmente entrar no estudo desses reinos e impérios, tá? Quando a gente fala de griots, a gente tem que entender que o griot era um personagem extremamente importante para essas tribos, tá? Praticamente todas as tribos possuíam um griot. E o que é esse griot, professora? A gente tem que entender o griot como um grande contador de história. Olha só a importância dele. É ele que vai passar as tradições, os costumes, o que é certo, o que é errado dentro daquela tribo. Ou seja, quando a gente fala de griots, a gente meio que corresponde, né, eles aos bardos e aos menestréis que existiam durante a Idade Média lá na Europa. Então, olha só, eles contavam histórias, eles tinham muito a ver com a religião e, claro, como eu disse para vocês, com a tradição, porque são eles que vão passar esses costumes adiante, tá? Então pensem comigo, ele era responsável por contar essas histórias, por passar as tradições, os costumes, por ensinar o que é certo e errado para aquela determinada tribo. Então, aos mais novos, né, aos mais jovens, eles ensinavam para que eles aprendessem, né, e continuassem aqueles costumes, aquelas tradições, aquela religiosidade. E aos mais velhos, eles relembravam para que essas tradições nunca se perdessem, para que essas histórias nunca se perdessem, tá? Para que eles realmente não esquecessem de onde eles vieram e como aquela tribo ali funcionava. Ensinavam o que era certo e o que era errado. Ele tinha muito, assim, vamos dizer que ele era muito parecido com um professor, porque ele estava sempre aconselhando, estava sempre mostrando o que era a história. Aos reis, quando a gente fala de império, eles são pessoas assim que influenciam bastante. São pessoas, como eu disse para vocês, extremamente importantes, tá? Eles vão dar um exemplo de conduta. Então, eles são pessoas assim sérias, vamos dizer assim. São pessoas que têm uma conduta diferenciada, porque eles servem de exemplo para aquela tribo, para aquela comunidade, para aquela sociedade, tá? Então, meninos, hoje o vídeo é pequenininho, é só pra gente entender, porque eu não consegui explicar na aula o que eram os griots, mas agora segue essa explicação pra vocês. Leiam, como eu disse agorinha, leiam no caderno de vocês o que eram os griots certinho, que a leitura vai ajudar a fixar isso no pensamento de vocês, tá? Na próxima aula, provavelmente vai vir o roteiro da explicação primeiro. Vocês vão anotar no caderno de vocês, eu vou passar pelo blog, vocês anotem no caderno de vocês, e aí vai vir outros vídeos com explicações. Os vídeos vão ser um pouco maiores, porque aí a gente já vai falar sobre os impérios e sobre os reinos, então tem que ser um pouco maior. A princípio é isso, obrigada. Qualquer dúvida eu tô aqui. Tchauzinho.